Bora começar a fazer os recortes das peças para revestir a nossa pia de concreto? Primeiro passo, eu tirei a medida do distanciamento que vai ficar a cuba na nossa pia de concreto. E em seguida eu passei fita na nossa peça de porcelanato. Fiz as marcações de acordo com as medidas tiradas, centralizei a nossa cuba e fiz a marcação utilizando uma canetinha. Tirei a medida da largura da borda da cuba para fazer a redução da marcação. Porque a abertura que a gente vai fazer é somente para passar a bacia, a borda vai sobrepor o porcelanato. Com todas as marcações feitas, eu vim com uma serra mármore com um disco diamantado. Para facilitar a hora de fazer a volta da cuba, basta você apoiar a traseira da serra mármore na peça. Isso vai facilitar muito na hora de fazer esse corte. Agora é só fazer a retirada da fita, fazer a limpeza da peça e finalizar fazendo o acabamento utilizando o rebolo no grão 80. Veja como encaixou perfeitamente a nossa cuba. Agora eu vou fazer a marcação da borda da cuba utilizando fita. E com o auxílio de uma serra mármore com um disco diamantado, eu faço um corte na peça acompanhando a marcação na profundidade de 2 mm. E com a serra mármore virada de lado eu arranco somente o esmalte do porcelanato. E com a lixadeira com o rebolo no grão 80 eu acabo de fazer os ajustes e o acabamento. Veja como a cuba encaixou perfeitamente e ficou nivelada com o porcelanato. Vamos iniciar o assentamento das peças na nossa pia de concreto. Para isso tem que deixar a superfície úmida e vir com o argamassa AC3. Um detalhe muito importante, esse tipo de trabalho tem que ser feito a dupla cloragem, onde você passa o argamassa no local a ser assentado e também na peça. Agora é só colocar a peça e ajustar ela utilizando um martelo de borracha. E um detalhe muito importante, é bom encaixar a cuba para não ter risco da peça sair do local. Após ter feito o assentamento da peça da pia, é a hora de fazer o assentamento das demais peças da área seca da nossa bancada. E para fechar o acabamento também foi sentada uma peça nessa lateral. E para fazer a instalação dos espelhos da pia com bancada, eu utilizei o PU40. Veja como está ficando show de bola a nossa pia com bancada. Para fazer a colagem do filete da área molhada da pia, é muito importante você debastar o porcelanato. Para fazer esse trabalho é muito simples, basta você espalhar a massa plástica no local e ajustar a peça no local. Esse filete ele tem 4 cm de largura e foi feito o corte 45 graus. Para fazer a colagem do beiral, você coloca o beiral no local e passa fita. E em seguida passa a massa plástica no corte 45 graus, espalhando em toda a peça. Ajusta a peça no local e depois coloca o esquadro. E para finalizar, fazer o acabamento das emendas das peças. Para isso, passa massa plástica. E para fazer aquele acabamento bem arredondado, eu utilizo uma cantoneira de PVC. E após 20 minutos, eu venho com a navalha, tirando o excesso da massa plástica. E bora fazer a colagem da cuba na pia de porcelanato? Primeiro passo, você vai tirar todo o resíduo de pó do rebaixo que foi feito na peça. E em seguida vai passar o PU40 em toda a borda da cuba. Um detalhe muito importante, passar uma quantidade generosa para ter o preenchimento completo. E passar também o PU no rebaixamento que foi feito na peça de porcelanato. Agora é só encaixar a cuba no local e ajustar com a mão. E para deixar a cuba nivelada com o porcelanato, você pode estar utilizando uma régua ou um piso. E fazer o ajuste de todos os lados, para garantir que fique bem nivelado. O interessante de utilizar essa técnica com a cuba de sobrepor é que você não tem problema da cuba se soltar futuramente. Além de ter um acabamento show de bola. E esse é o resultado final. Vê se não ficou show de bola a nossa pia com bancada em porcelanato. Agora falta fazer o fechamento de pia, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Valeu!